eu sou o Marcelo Machado, você está no meu canal. E no quiz de hoje, o assunto central é Igreja de Laodiceia. Texto, Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 22. Se você deseja testar os seus conhecimentos e aumentá-lo, você está no lugar certo. Que venha o quiz. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 1. Quem escreveu a carta do Apocalipse? Primeira resposta, João Batista. Segunda resposta, João, irmão de Paulo. Terceira resposta, apóstolo João. Quarta resposta, João Marcos. Tempo. A resposta certa é apóstolo João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Apocalipse 1, verso 1. G. Kabyle afirma que o Apocalipse é o registro de uma visão profética dada a um homem chamado João, durante seu exílio na ilha de Patmos. Diz também que o livro foi preservado e circulou na igreja primitiva. Sua autoridade foi reconhecida e foi crido desde os primórdios em que ele foi escrito pelo apóstolo João. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 2. Quem é o anjo da igreja de Laodiceia? Resposta de número 1, o pastor. Resposta de número 2, anjo Gabriel. Resposta de número 3, um querubim. Resposta de número 4, um anjo da guarda. Tempo. A resposta certa é o pastor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Apocalipse 3, 14, parte A. Anjo é a pessoa encarregada de trazer a mensagem de Deus. Augusto Nicodemos comenta: anjo se refere à liderança daquela igreja. Para ele, essa é a interpretação mais coerente de que esse anjo é um líder que leva a mensagem ao povo. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 3. Jesus é chamado de Amém na carta a Laodiceia. Por quê? Primeira resposta, porque ele disse Amém. Segunda resposta, porque Jesus é o último. Terceira resposta, porque ele é fiel e verdadeiro. E quarta resposta, porque Jesus é a palavra. Tempo. A resposta certa é porque ele é fiel e verdadeiro. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3,14, parte B. Jesus é descrito no texto como o Amém, que é equivalente em hebraico a fiel e verdadeiro. Jesus é a testemunha fiel da sua própria ressurreição. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 4. Princípio da criação de Deus no texto aponta para qual palavra? Primeira resposta, cura. Segunda resposta, propiciação. Terceira resposta, ressurreição. E quarta resposta, criação. Tempo. A resposta certa é ressurreição. O princípio da criação de Deus, Apocalipse, capítulo 3, 14, a última parte, a parte C. O princípio da criação de Deus, assim também é chamado Jesus no texto, porque através da sua ressurreição é possível o homem ser uma nova criatura, um novo homem criado para boas obras. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 5. Do que Jesus acusou a igreja de Laodiceia? Resposta de número 1, de ser mentirosa. Resposta de número 2, de ser morna. Resposta de número 3, de ser fraca na fé.
Resposta de número 4, de ser corrupta. Tempo. A resposta certa é de ser morna. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio. Apocalipse 3, 15 e 16. A acusação que Jesus fez a Laodiceia é severa. Chamou-os de morno. Isso significa que a fé e o testemunho dos laodicenses não tinham um efeito saudável sobre pessoas que viviam ao redor deles. Lamentável esse tipo de evangelho. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 6. Qual ameaça Jesus fez à igreja de Laodiceia? Resposta de número 1. Entregarei vocês ao diabo. Resposta de número 2. Farei vocês sofrerem. Resposta de número 3. Lançarei vocês no inferno. Resposta de número 4. Vomitar-te-ei da minha boca. Tempo. A resposta certa é vomitar-te-ei da minha boca. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, verso 16, parte B. Vomitar-te-ei é uma afirmação severa. Toda presunção dos mornos de Laodiceia precisava de uma advertência desse naipe. Como a igreja atual que diz e pensa ser, mas não é, um dia será rejeitada pelo próprio Cristo do Apocalipse. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 7. O que Laodiceia dizia de si mesmo? Resposta de número 1. Somos a igreja perseguida. Resposta de número 2. Sou pobre e abandonada. Resposta de número 3. Somos parecidos com Jesus. Resposta de número 4. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Tempo. A resposta certa é rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, Apocalipse 3, 17, parte A. O que é o orgulho, senão um conceito exagerado de si mesmo? Como o rei soberbo Nabucodonosor caiu diante do orgulho, Laodiceia está prestes a ruir. O orgulho vem antes da queda, lembre-se disso. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 8. Como Jesus via a igreja de Laodiceia? Resposta de número 1. Como uma igreja abastada. Resposta de número 2. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Resposta de número 3. Tolerante com Jezabel. Resposta de número 4. Como aquela que perdeu o primeiro amor. Tempo. A resposta certa é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Apocalipse 3:17b. John Stott disse sobre esse texto: moral e espiritualmente, tais indivíduos são nus, mendigos e cegos. São mendigos porque não têm como comprar perdão ou passaporte para o reino de Deus. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar sua pobreza espiritual nem o perigo espiritual em que se encontram. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 9.
O que Jesus pede para a igreja de Laodiceia comprar dele? Resposta de número 1, ouro, vestes brancas e colírio. Resposta de número 2, comprar a verdade. Resposta de número 3, adquirir a salvação. Resposta de número 4, vergonha na cara. Tempo. A resposta certa é ouro, vestes brancas e colírio. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Apocalipse 3, verso 18. Ouro refinado no fogo. Jesus lhes oferece ouro, porque isso aponta para o que é eterno, tornando-os ricos para com Deus. Roupas brancas. Jesus quer resolver o problema da nudez dos laodicenses. Nudez fala de pecado e Cristo é o único que pode cobri-los dessa vergonha. Colírio. A cura dessa cegueira depende desse colírio oferecido por Cristo. Só assim poderão se enxergar, tendo ciência de quem realmente são, pecadores miseráveis. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 10. Que ordem Jesus deu aos laodicenses? Resposta de número 1. Fechem essa igreja. Resposta de número 2. Cessai de fazer o mal. Resposta de número 3. Arrepende-te. Resposta de número 4. Cuidado com as mentiras. Tempo. A resposta certa é arrepende-te. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Arrepende-te, modo imperativo do verbo, é uma ordem dada por Jesus. O arrependimento tem o seu start quando dizemos sou pecador. Esse confessar vem de um coração contrito. Quem se arrependeu já foi atingido pela graça e já foi perdoado. Por isso se arrependeu. A graça, o perdão e o arrependimento, quando estão dentro de nós, levam-nos a uma única escolha: abandonar o pecado. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 11. Que promessas Jesus fez a Laodiceia? Resposta de número 1, comunhão e autoridade. Resposta de número 2, prosperidade. Resposta de número 3, felicidade. Resposta de número 4, unção da vitória. Tempo. A resposta certa é comunhão e autoridade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3, 20 e 21. Jesus quer renovar seu relacionamento com os laodicenses. Ele os chama para cearem com ele, para retomarem a comunhão que antes tinham. Jesus acrescenta: ao que vencer lhe será concedido que se assente com ele em seu trono. Um trono é símbolo de conquista e autoridade. Não sabemos que tipo de autoridade é essa, mas receberão responsabilidades no reino de Deus. Valendo 10 pontos. Pergunta de número 12 e última pergunta. Como João termina a carta de Jesus à igreja de Laodiceia? Resposta de número 1. Façam o que o Espírito diz às igrejas. Resposta de número 2. Deixe o Espírito falar às igrejas. Resposta de número 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Resposta de número 4. Cuidado, porque o Espírito vai falar às igrejas. Tempo. A resposta certa é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, verso 22. A carta termina com uma chamada a acolher, discernir, entender e aplicar a mensagem dada por Cristo. O Espírito está falando hoje. A pergunta final é: será que há um ouvido para ouvir essa mensagem? Se você gostou do quiz, comente quantos erros e quantos acertos você teve. Dê um joinha e compartilhe para que outras pessoas possam participar também. E assim você ajuda o meu canal a crescer. Eu já estou preparando o 8, que está lá no texto de João, capítulo 8, do 1 ao 11, a mulher adúltera. Deus te abençoe.